Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Olá, Camila. Seja bem-vinda. Olá, Neu. Seja bem-vinda. Pronto, só estou aguardando aqui a minha colega, a Luísa Magalhães, entrar para nós iniciarmos. Oi, agora deu Oi, certo. Eu só passar agora, para mim. Pronto, gente, desculpa. certo, que bom. Que bom, Lu. Lucas de meu Essa convidado tecnologia agora. não é minha. A tecnologia queria falhar, mas no final dá tudo certo. Deu tudo certo. Vamos aguardar as outras pessoas entrarem, né? Enviar o pedido também. Pessoal, envie em direct, por favor. Lipe, bem-vindo. Estava falando agora da nossa live, que vai acontecer daqui a pouco. A importância do follow-up, viu, Lucas? Vou fazer uma live com o Lipe Ofaia, cantor, compositor, traz o alívio para a gente com essas músicas dele Que maravilhosas. bacana. Seja Lipe, bem-vindo, Lu. na idade de Rodrigo, ele. Carreguei, te peguei no colo, menino, cantei para te dormir. Oh, que legal, que bom, que Não ótimo. sei, 9 horas. Peço envie em direct, por favor, para seus amigos, para participarem também. Clique aí nesse coração, para ter mais visualização, porque é um tema bem importante hoje, né, Lucas? Com certeza, muito importante, um tema muito Para trabalhar significativo, né? Falar com ela. sobre o luto. Tá Oi? conseguindo Tá me ouvindo? Tô conseguindo me ouvir bem. Você tá me ouvindo bem, Lu? ouvindo bem também. Pessoal, envia aqui nesse negócio, nesse iconezinho que parece um avião. Olá, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Parem. Tem algumas pessoas conhecidas, Malu, Andréa, sejam bem-vindas. E a todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Nosso tema de hoje é luto no contexto da pandemia, né, Lucas? Isso. Vamos trazer um pouco dessa dor inexplicável, essa perda do amor, perda do objeto amado, né? Perda da pessoa amada, do trabalho amado, do ideal. Exatamente, do sentido da vida, né? Do significado do existir. Tá baixa a sua voz, Lucas. Abaixo? Será que você consegue falar mais perto do microfone? Para. Melhorou agora? Isso, Melhorou? melhorou. Então, Oh, Lucas, muita gente fale. conhecida, que bom. Não é isso, só mesmo dando boas-vindas às pessoas conhecidas. Tiane, Jô, sejam bem-vindas. Todos bem-vindos. Todo mundo tá me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Agora dá para ouvir bem a sua. Se minha voz Dá? estiver, eu posso colocar o fone de ouvido, que eu não coloquei porque às vezes dá eco. Tá. Mas eu tô lhe ouvindo bem, Lu. Então, como é que nós podemos começar essa live de hoje, né? Luto nesse contexto da pandemia. O que você prefere, Lucas? Você prefere falar de uma forma geral sobre o luto? Você prefere começar pelo momento atual? Hoje eu tô no seu Instagram te entrevistando, viu? Mas acabou não dando certo, a internet está ruim pelo meu, né? Não sei o que aconteceu. Como é que tá minha voz agora com fone de ouvido? Agora melhorou bastante. Tá ótima a minha voz? Sem Tá, eco, sem tá ruído? ótimo. Tá sem eco, tá ótimo. Tá super clara, tá ótimo. Você tá me ouvindo bem Uhum. também, Lu? Tá ouvindo Tudo bem, vamos direitinho? começar então? Vamos lá? Vamos, vamos. Gostaria de trazer Então, um né? texto. Posso começar pelo texto? Pode. Foi um texto que eu produzi com meu filho, Rodrigo Magalhães, e que me tirou da sensação de paralisação diante desse momento atual da pandemia, em que todos nós ficamos estagnados e sem saber o que fazer, eu não conseguia mais produzir nem escrever. E é justamente essa fantasia em que é a nossa construção de mundo e que nós podemos simbolizar a partir da linguagem
que eu não estava conseguindo expressar, porque eu estava presa e não estava conseguindo imaginar sobre nada. O meu sintoma era o trabalho, né? Que Freud traz uma frase bem bonita, que o sintoma para a psicanálise, acredito que para a psicologia também, é como se fosse uma compressa numa ferida que queima. Então, o sintoma também pode ser prazeroso. Então, eu fiquei trabalhando muito, não conseguia produzir, sempre trazendo para supervisão, para análise. Até li numa outra live, mas não foi no meu Instagram, esse texto eu gostaria de trazer porque retrata essa sensação que nós tivemos nesse início da pandemia e nesse processo durante esse tempo que passou, que são 5 meses já aqui no Brasil, né? 5 meses de isolamento social. Então, eu vou trazer esse texto. Um dia vamos relatar para nossa linhagem a devastação humana que começou no ano de 2020. Um jovem disse: eu fiz parte da sociedade. Eu lutei contra a diversidade. O caos que se alastrou de verdade impediu o delírio humano da sensatez e naquele leito de hospital eu morri mais uma vez. O mundo foi invadido e ficamos isolados. Havia um muro que impedia o afeto humano. Ele era formado por um vírus. Havia um mundo de vírus. O principal sofrimento em cada ser, a dor de não respirar. Ele tirava o fôlego de quem estava infectado ou não. No confinamento, ele trouxe dor, luto, pânico, saudade, desespero, mania e melancolia. O que acontecia entre as pessoas? Em algumas o amor cresceu, em outras o amor adormeceu e o orgulho aumentou. Sobre a cobiça quem tinha, essa se alastrou, e a fome a outras pessoas destroçou. E nos lábios, não se podia mais ler as palavras, as máscaras economizavam a maquiagem, e a barba tão bem amparada foi decapitada. E os mortos por falta de hospitais? Não, os mortos por uma devastação mundial. Que vírus purulento. Ele tirou tudo, até mesmo a estupidez humana relatada na música Perfeição de Renato Russo. O coronavírus infectou também nossa saúde mental, mas vamos conseguir nosso equilíbrio, cortejando a insanidade, como dizia o mesmo cantor citado acima na música Sereníssima, por Luísa Magalhães e Rodrigo Magalhães. Então, como é que foi possível desenvolver esse texto? A partir de um diálogo com o Rodrigo, a partir do meu processo de análise, em que eu consegui expor ali, simbolizar o que era necessário, porque até então só existia letra. Eu falava que eu não conseguia estudar, que eu não conseguia produzir. Eu não estava conseguindo assimilar a minha leitura, então eu estava com dificuldade de concentração para o estudo, que acontece em um processo de ansiedade, em um processo de algo que nos impacta muito, seja de ordem mundial, seja algo intrínseco, algo seu, pessoal mesmo, interior. E aí eu falava sobre o mundo de vírus, e falava sobre o muro de vírus, eu me lembrava do muro de Berlim, eu me lembrava do período da ditadura, em que tinha uma frase em que se dizia ninguém solta a mão de ninguém, e que hoje não podíamos nos dar as mãos. Então teria que ser como? A partir de um olhar, a partir da escuta, a partir daquela energia do pensamento, em emanar amor para o outro. E aí, diante de todo esse diálogo, o Rodrigo foi me ajudando a construir esse texto, e depois daí também abri a tampa da garrafa, viu? A tampa estava fechada, eu abri, depois daí eu consegui produzir, consegui expressar, inclusive mais tarde, na live das 19 horas, a gente vai trazer o que é a expressão da emoção através do corpo, né? Que é com a arte e com a música. Então, esse texto foi produzido, eu quis trazer, né? Apesar de ter trazido em outra live já, porque se encaixa bem nesse tema que o Lucas teve interesse de trazer agora, que é o luto no contexto da pandemia. Olá, Ed, oi Lise, oi Noemi, bem-vindos todos. Olá, Jaqueline, seja bem-vinda. Jaque. Pena que a live não dá para 3. Oi? Pena que a live aqui não dá para 3. Não é tão bom, até para 4. Sim. Verdade. Ah, Lu, eu estava aqui ouvindo, né, o seu texto que você criou junto com o Rodrigo, né? Eu achei muito lindo, uma reflexão muito profunda, né? E está muito ancorada com o nosso tema, que é falar sobre no contexto da pandemia, né? E justamente falar, tanto que quando né, nós estávamos conversando no Peru, e aí pensamos sobre essa temática e refletimos sobre o quanto é delicado falar sobre o luto, ainda mais nessa conjuntura que nós estamos vivendo, né? Então, assim,
no luto ancorado na pandemia, eu gostaria de falar o que é o significado do luto, essa palavra que a gente ouve falar, né? Luto, uma pessoa está enlutada. Então, assim, o luto ocorre quando tem uma perda física de alguém, de um ente querido. Quando daquela pessoa que fazia parte do seu contexto social, seja um amigo, seja um familiar, né? Enfim, alguém físico que ele faleceu, veio ao falecimento, veio ao óbito. Ele foi retirado, né, do ciclo social. Então, quando o indivíduo passa por esse processo, aí se denomina-se luto, né? E na psicologia, Lu, tem os dois tipos de lutos, né, que a literatura traz muito bem, que é o luto simbólico, né? Quando é que a gente fala de simbólico? O luto simbólico não é uma perda de um ente querido, não é uma perda de algo física, mas é perda de elementos que fazem um sentido para aquele indivíduo, para que faz sentido a existência do ser humano. Que é um exemplo, né? Perda do emprego, relacionamento. Então, assim, situações e eventos que têm uma ressonância positiva para aquele indivíduo. Então, nesse momento atual da pandemia, temos presenciado muitas perdas de luto simbólico também. Por exemplo, muitos relacionamentos amorosos estão sendo, né, interrompidos, né? Então, assim, muitas pessoas ficaram desempregadas por conta da economia, por conta do Covid, né? Então, assim, isso é também um luto, só que é um luto simbólico. E o outro que a psicologia denomina, que é o luto real, que é o que eu falei no início da minha fala, que é quando a gente perde alguém, um ente querido, alguém fisicamente, né? E aí eu estava lendo um livro muito Bota o interessante. microfone próximo, Lucas, que o pessoal tá dizendo que tá abaixo. Bota assim o Tá bom. microfone. Assim melhorou? Melhorou. Então, assim, eu estava até lendo, né, alguns textos, e eu achei muito interessante de uns textos que eu li, foi até da psicanálise, muito bom, sua abordagem. Então, eu achei muito interessante que ele fala da dor psicológica, né? Sim. A dor do amar e a dor psicológica. Então, assim, quando a gente pensa, né, vamos trazer a questão do luto. Quando uma pessoa está em um processo de enlutamento, né, no caso, o luto real, quando se perde um ente querido, naturalmente vai reverberar naquele indivíduo aspectos psicofisiológicos e também psíquicos. Desamparo, vazio existencial, né? Um sofrimento muito intenso, a perda do sentido da vida. Então, todos esses elementos estão ancorados quando o indivíduo ele entra em um processo de luto. Então, o texto fala muito interessante da dor psicológica, né? E aí eu faço uma analogia com Jung, que é um autor da psicologia, Carl Gustav Jung, que ele traz a dor da alma. O que é a alma, né? A alma é a nossa psique, né? A alma, ela está além do nosso corpo. Então, quando a gente está em processo de enlutamento, quando o indivíduo se encontra num luto, ele perde o sentido da alma. A alma fica ferida, né? Então, a gente vê, né, trazendo um pouco para a realidade do consultório, quando chega um paciente no consultório, que ele traz essa queixa, né, quando ele vem com essa demanda do luto, qual é o nosso papel? É ouvir, é escutá-lo, né, é deixar que ele, verborragia, né, que ele comece a falar sobre toda aquela ferida que está dentro dele. E que o papel ali, enquanto psicólogo, né, trazendo agora o contexto da clínica, é ouvir, é escutar. E ter uma escuta, mas no sentido assim, uma escuta de empatia, né, de se colocar no lugar daquele indivíduo e deixar que ele, né, traga as feridas da alma dele. Então, assim, é muito comum, né, não senso comum, né, quando a gente vê, né, pessoas que perderam um ente querido agora no contexto da pandemia, as pessoas têm uma fala que eu vejo que é uma fala muito retórica. Ah, vai passar. Não, você tem que enfrentar, né? Você tem que deixar essa dor. Não, você tem que esquecer essa pessoa. Não, você tem que deixar a vida seguir. Então, assim, eu entendo, mas a gente tem que ter um cuidado que se aquela pessoa perdeu, por exemplo, né, perdeu a mãe, falar para ele esquecer aquele ente querido é muito difícil, porque é muito difícil as pessoas esquecer alguém que ela ama.
Não é, Lu? É muito difícil. Então, Cada assim, pessoa vai reagir de uma forma diferente, né? Eu tinha uma paciente que preferia não ir ao consultório quando sofreu alguma perda. Então, sim, ela ficava uma semana sem ir, desmarcava, nem sabia o que estava acontecendo. E quando ela voltava, ela dizia que só precisava ficar dentro do quarto dela escuro, deitada numa posição fetal, chorando, pensando, dormindo, sem querer falar com ninguém. Porque cada pessoa tem a sua natureza, cada pessoa tem a sua construção de mundo, isso precisa ser respeitado. E muitas isso. pessoas se desesperam diante da dor do outro, porque dói nelas também, muitas vezes é uma reação bem inadequada, né? Acontece. Já chega, já Exatamente. passou o tempo, o DSM-5 vai trazer o luto como patológico, a partir de determinado momento de sofrimento, já se considera que é um transtorno, mas a psicologia não vê dessa forma. Isso, exatamente. O Lu tocou em uma temática interessante, o luto patológico, né? Principalmente o DSM, ele tem esse conceito mais da patologização, né? E aí ele traz as três fases do luto, né? Que é o luto severo, é o luto retardado, que ele, é um nome assim, até mais pejorativo, mas ele fala retardado ou ausente. E o luto, que é o luto normal, né? Então, o que seria esse luto severo? O luto severo é a junção do luto normal com o luto ausente. E esse Uhum. luto ausente é quando, segundo, né, o conceito mais da psicopatologia, é quando esse indivíduo, ele passa pelo, no caso, o indivíduo enlutado, passa pelo processo do luto, ele não consegue, é como se ele não consegue se libertar desse luto, ficar constelado esse luto na vida dele. E E é o luto insuportável normal, sentir, né? Ele foge para ter uma perda de um relacionamento e vai para um outro relacionamento, tem uma perda de ente querido e diz para ele mesmo que está tudo bem, mas com o tempo isso retorna com um sintoma muito forte, né? exatamente, Lu, exatamente. E aí, né, tem as fases do luto, né, que é quais Sim, são que a psicologia traz, que eu acho muito interessante, né? E essas fases, elas não têm uma linearidade, não é linear. Elas podem ser, né, flexíveis, pode ser que não tenha um padrão. Então, quais são essas fases do luto? Tem a negação, a barganha, a depressão, a raiva e a aceitação. Então, são os uhum. 5 estágios que fazem parte do luto. Então, não necessariamente um indivíduo que ele está vivenciando o processo do luto, ele transitará por todos esses estágios. Então, assim, é uma coisa que não é um padrão, né, Lu? Então, assim, possa Sim. acontecer em alguns momentos que, né, pela experiência clínica que nós temos, que nós percebemos que alguns pacientes, ele podem sim transitarem por todos esses estágios, mas não é Sim. uma regra. Tiane Gomes falou aqui que o sentimento de inutilidade está sendo gritante. Muita gente sem emprego, curso, só em casa, sem ter nada útil para fazer. Você quer comentar alguma coisa sobre o que a Tiane falou? Sim, senhor. Seja bem-vinda, Tiane. Então, assim, exatamente, a pergunta de Tiane é muito pertinente com a conjuntura atual, né? Então, assim, muitas pessoas estão nesse período de pandemia e, naturalmente, qual é o sentimento que gera? Ociosidade. Né? O ócio, as pessoas se sentem produtivas, né? Porque nós vivemos numa sociedade, nossa sociedade, né, atual, ela é muito, nos condiciona para o mundo externo, né? Sim. Nós fomos criados para o mundo externo, que é o trabalho, né, relacionamentos, amizades. Então, assim, nós temos esse condicionamento. Então, para uma pessoa que tem uma energia psíquica mais da extroversão, mais canalizada para o mundo externo, é muito mais difícil. E aí ela falou, né, de se sentir incapaz. Então, o que é que a gente pode pensar aqui, né? O que é que você gosta de fazer que lhe traz um sentido para a sua vida? Pode ser uma coisa mínima, por exemplo, escrever, né, fazer uma live, ler um livro, né, fazer um tricô, enfim, coisas assim que a gente chama coisas triviais, mas que tem um sentido para aquela pessoa. Não precisa, que naquele momento que aquela pessoa estiver executando aquilo, que ela se sinta útil. A questão é que muitas pessoas elas não conseguem fazer essa transição, tem muitas vezes dificuldade de acessar os potenciais. Então, nesse momento de pandemia, né,
é um processo que a gente tem que estar revisitando e, ao mesmo tempo, trabalhando o nosso luto. Então, assim, agora eu estava aqui, a Tiane levantou essa pergunta, e eu penso também que o luto não é só um luto de uma perda de um ente querido, mas também o nosso luto interno, né? Porque no processo de pandemia também, quantos amigos, que aí já é o luto simbólico, né? Muitas vezes a gente não está tendo contato, né? E o nosso relacionamento com nós mesmos, né? Eu acho que a pandemia fez com que nós, de uma certa forma, por osmose, né? Revisitemos o nosso íntimo, né, Lu? É, Zé da Recaída falou assim: tem algum conselho que vocês possam dar para alguém que perdeu recentemente um ente querido? Bom, Zé, o luto é um trabalho, né? Nós chamamos de trabalho de luto, porque é um processo longo, porque existe ali um super investimento por aquele objeto. A psicanálise vai trazer como objeto, mas pode ser uma pessoa, é uma linguagem da psicanálise, mas é uma pessoa, é um trabalho, é um relacionamento, é um animal de estimação. Então, existe um super investimento e a pessoa passa a amar mais aquele que está dentro de si mesmo e não existe mais a pessoa materializada, né? O ideal não existe, o emprego talvez não exista. Então, nós nos tornamos tão sofredores diante dessa perda porque nós somos desejados por aquele alguém que se foi. Né? Vamos falar mais sobre esse alguém que se foi, porque Zé está falando sobre a perda do ente querido. Então, Freud, no texto dele, Luto e Melancolia, ele vai diferenciar o que é luto do que é melancolia. Melancolia é algo mais profundo, que não vai dar tempo de trazer hoje, mas eu vou tentar resumir que existe ali um espelho, que Lacan traz sobre a fase do espelho, que é o grande outro, ou seja, os nossos cuidadores. O melancólico é como se ele não se visse naquele espelho. Então tem aquela velha pergunta como se uma criança fizesse para os pais ou cuidadores: o que queres de mim? O melancólico é como se não soubesse perguntar o que se quer dele, é como se não soubesse o que querem dele e o que ele quer do mundo. Então é uma sensação o tempo todo de incapacidade, de perda de sentido de vida, diferente do luto. Mas é muito parecido, porque na situação de luto, aquela libido que nós investimos no outro retorna para nós mesmos. E aí vai precisar ser um trabalho de desinvestimento para que uma pessoa consiga deslocar essa libido dela para um outro ser, que pode ser um outro trabalho, pode ser a ressignificação, a superação, o saber lidar com essa dor do ente querido. Muitas pessoas perderam moradia também, né, nesse período da pandemia. Uma série de coisas, o contato com o outro também, que acaba sendo um luto, pessoas que mudaram de cidade. Então, é uma série de coisas em que se acumulam e que fica complicado, sem contar aquela sensação do que vai acontecer, aquela angústia do que não aconteceu. E a pessoa sofre pelo que ainda não está acontecendo. Então, é assim que funciona o processo do luto. É trabalhoso, nós queremos sempre aquele imediatismo de que tudo tem que passar logo e que tem que existir dentro de nós logo um sentimento positivo, e aquela pessoa que está sofrendo não quer muitas vezes nem viver e começa a pensar em suicídio. Então, todas essas dores no corpo que você trouxe mais cedo é, na verdade, o que salva o ser humano de um ato suicida, porque o corpo precisa doer como uma homeostase para que a pessoa mantenha um equilíbrio, ela olhe e fale para aquela dor. Porque se ela não fala para aquela dor, que vai ser o sintoma, e a fantasia, que vai ser aquele imaginário, aquelas lembranças, as memórias, e a construção que se tem sobre aquele ser amado, sobre a relação que você tinha, se isso tudo não existe, a pessoa pode cometer o que se chama na psicanálise de passagem ao ato, ou act out. O act out, que pode ser aquele ato suicida em que se deixa os vestígios, que é uma demanda de amor. Estou tentando falar o mais breve possível porque o tema é longo, mas se eu estiver muito acelerada, eu volto e aí vocês me perguntam o que vocês tiverem dúvida. Então, act out na psicanálise dessa demanda de amor, em que a pessoa vai ser a ator da cena. Então, é tudo um processo inconsciente em que uma pessoa vai deixar, por exemplo, uma cartela de medicação para que alguém veja que ela tomou aquela medicação e que ela seja salva ali do suicídio. Muitas pessoas tentam suicídio nesse processo de luto. E aí ela vai ser socorrida, porque o nosso inconsciente não reconhece o tempo. É um tempo lógico e não cronológico, então não calcula se vai dar tempo de sobreviver àquela tentativa, porque o inconsciente não reconhece a morte. Nosso consciente reconhece a morte, mas o inconsciente não. Exatamente, Lu. É como você traz, o inconsciente, ele é atemporal, né? Não tem um tempo lógico, né?
E aí, falando dessa questão do tempo, né, Jung traz dois conceitos, né, sobre o tempo, porque Jung ele é muito mitológico, ele traz Sim, muitos mitos, né, os arquétipos e tal. Então, assim, ele traz muito o tempo de Cronos e o tempo de Kairos para falar sim. sobre o processo do luto. Qual é o tempo de Uhum, Cronos? É o tempo do relógio do homem, que é criado pelo homem, né, o relógio que nós usamos, é o relógio cronológico. E o tempo de Kairos? Esse é o tempo que a maioria de todos nós humanos temos uma dificuldade de acessar e de entendê-lo, que é o tempo da vida. O tempo de Kairos, ele é um tempo que é um tempo incerto, é um tempo que ele não é lógico, é como o inconsciente. Não tem uma padronização, né? Não tem um controle. Então, assim, no processo de luto, Jung traz muito interessante no livro dele, né, A Morte e o Luto, que ele traz, né, um indivíduo que está no processo de luta, ele tem que se permitir, como o Lu falou muito bem, sentir a sua dor. Ele não pode, quando ele nega a dor, ele está negando a própria existência. Ele está negando a própria ferida que está dentro dele, o próprio sintoma. Então, por isso uhum. que do luto, né? Então, assim, tendencialmente, o indivíduo, quando ele estiver, né, quando estiver vivenciando ali o luto, no ápice do luto, pode acontecer dele tentar negar. É o mecanismo de fuga que o inconsciente traz. Uhum. Né? Os mecanismos de defesa do ego. Então ele vai querer sim dizer, não, eu não estou sofrendo, porque a gente ouve pessoas assim trazendo esse relato. Não, eu não vou chorar. Não, eu sei, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí, quando você começa a aprofundar na análise, né, no processo analítico com aquele paciente, a gente vai começando a fazer o trabalho que esse paciente ele acesse a dor. Porque é necessário ele acessar a dor. Porque quando ele começa a acessar a dor, ele vai dialogar com a dor, como Jung fala. É no momento que ele vai se aprofundar com a ferida dele. E aí ele vai, consequentemente, quando ele fizer esse processo, que é um trabalho a longo prazo, junto com o psicólogo, ele vai conseguir o quê? Encontrar o sentido da vida. Porque no luto, é muito comum as pessoas perderem o sentido da vida. É como se Sim. quando você enterra alguém, né? Aquele processo ritualístico do velório, né? Então, assim, é como se uma parte sua também fosse junto com aquela pessoa. E aí tem uma Uhum. controvérsia, né, Lu? E na pandemia, que né, atualmente não tem mais essa situação, esse sistema, né, do velório, como é comumente, né, ocorre, essas cerimônias, né, de velório e tal. Então, assim, é um processo de se reinventar. E aí eu Uhum. estava lendo um documentário de uma médica, né, que ela está trabalhando, e ela é médica e ela tem doutorado em psico-oncologia, e ela está trabalhando no hospital de linha de frente do Covid. E aí ela começou a estudar, né, ela está fazendo a tese do doutorado dela sobre isso, como um indivíduo que perdeu um ente querido, nesse contexto de pandemia, vai elaborar o luto. Porque em alguns casos, né, na maioria, nem para o sepultamento ele consegue ir. Então, assim, É. ela deu até algumas sugestões, né, de fazer videochamada no caso assim, não é com a pessoa que, né, faleceu, mas assim, lembrar algumas fotos, algumas lembranças, né, algumas situações que faz com que aquele indivíduo rememore aquele ente querido que ele perdeu. É. Zé falou mais acima que é um dia de cada vez, justamente é um processo gradativo e que por muitas vezes é necessário buscar por um acompanhamento psicológico para saber como expressar o que se passa e nem sempre vai ser trabalhada de imediato essa dor, porque o sujeito vai até o consultório para falar sobre o que está no pensamento e muitas vezes é insuportável falar e como sintoma vem um outro pensamento, até que se fale dessa perda. Com relação ao que você trouxe sobre o Covid, eu lembrei que eu faço atendimento com uma pessoa da área hospitalar em que ela oferece o celular dela para as pessoas que estão no leito e que podem falar, para se comunicarem com o ente querido em casa, né? Mas as pessoas estão vivas, mas existe ali aquela angústia, aquela ansiedade, aquele alarme o tempo todo de que o quadro pode piorar e o que vai acontecer depois. A psicologia traz essa questão de estar em contato, de revisitar, de olhar as fotos, de ver vídeos e
e de trazer memórias e lembranças, mas a psicanálise vai trazer que cada qual vai reagir de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando o Renato Russo morreu, eu fiquei um tempão sem conseguir escutar a música dele. Eu não queria contato nenhum com aquela dor. Então, eu ouvi outras bandas, porque para mim era difícil, e principalmente aquele último CD que ele gravou, a Tempestade, que é o disco azul, da capa azul. Foi o mais difícil para mim de voltar a escutar. Já consegui. Eu fiz eventos, inclusive, nós fizemos aquele evento sobre automutilação com a música daquele CD. Mas realmente era difícil escutar a voz dele, era difícil pensar nele, era difícil pensar em uma série de coisas, porque foi a minha forma de encarar o luto naquele momento. Então, dentro da psicanálise, esse luto vai ser elaborado dentro do site analítico. Lembrando que quando estamos em processo de análise, quando saímos do consultório, continuamos nesse processo com os pensamentos, com as reflexões, com os sonhos, mas vai ser construído ali a partir de um simbólico, ou seja, a partir de uma linguagem. Então, não necessariamente a psicanálise vai trazer que precisa existir um ritual. Por outro lado, Freud fala que quando existe uma perda muito brusca, a dor para o ser humano parece muito mais intensa do que existe uma iminência de morte, do que quando uma pessoa está hospitalizada e já se sabe que vai acontecer. E então, se considera que é muito brusco, mas também se considera que é singular. Para muitas pessoas pode ser uma perda de um acidente, uma perda repentina, uma perda sobre a doença Covid-19, que é muito rápida. Pode ser não tão intensa como para outra pessoa que está com um ente querido ali em coma há um ano. Então, vai depender de cada um, né? Cada caso é um caso. É verdade, Lu. Com certeza. Tem uma pergunta aqui de Fá Caroline, né? Que ela fala, né? A tendência é que os lutos nesse momento de pandemia se tornem lutos complicados, infelizmente. Exatamente, Fátima. É uma tendência mesmo, pela conjuntura atual, né? Que aí o processo de elaboração do luto se torna mais delicado, né? E aí, como eu falei, também falou, agora é o momento da gente buscar fazer o quê? Se reestruturar. É um processo de trabalho, de reorganização mental diante dessa conjuntura. Uhum. Zé perguntou sobre... Quando eu falei de Renato Russo, ele falou que... Cadê? A gente quer que passe logo... Não, foi outra... Foi mais abaixo, eu não estou encontrando aqui. Tá aqui, Lu. Quando você fala sobre Renato Russo, pode ser bom para alguém ver fotos e vídeos e já para outra pessoa não, pode ajudar. Isso faz parte de um processo de autoconhecimento. O que vai funcionar para mim, o que vai funcionar para o outro? Então é preciso fazer esse diálogo interno, essa reflexão, para se perceber, entender como enfrentar. Para perceber também que não é aquele momento que você falou sobre aquele luto em que a pessoa não quer se permitir viver, e é diante disso que pode acontecer uma questão de uma dependência química, né? Um alcoolismo, uso de alguma substância, porque a pessoa fica o tempo todo querendo anestesiar a dor. Nem ela sabe porque ela está bebendo tanto, porque ela está fazendo uso de qualquer outra substância, que podem ser também medicamentos, em que podem ser prescritos por médico ou não, porque muitas pessoas conseguem essas medicações e acabam tomando e se automedicando, tudo para anestesiar essa dor. Exatamente. E aí você traz um conceito, né, que a psicologia traz, que são as nossas válvulas de escape, né? Essas famosas válvulas de escape. E aí as pessoas acabam, né, quando elas não conseguem, né, acessar essa dor, elas não conseguem se permitirem a vivenciar essa dor, elas podem, isso não é uma regra, né, Lu? Mas pode ocorrer as pessoas, justamente como você falou, ir para esse universo do alcoolismo, né, das substâncias psicoativas, e enfim, né, uma forma de tentar não acessar essa dor, essa ferida. Tem uma fala de Ângelo, uma contribuição, não sei se é uma E não aceitamos a morte, né, que ele está aqui falando. Isso. Como seres humanos, precisamos evoluir até nesse item. Nascemos, nossos pais nos educam, saímos ao mundo, geramos filhos, e a tendência cronológica da vida é morrermos. Somos falhos e não aceitamos a morte. Engraçado que a única certeza que nós temos é que um dia vamos morrer, e não aceitamos, e é tão difícil, né? E ele falou também desse tempo cronológico, né, Lucas? Você quer falar um pouquinho? Sim. Que é o tempo de Cronos, né? O deus Cronos é o deus da mitologia grega. Ele é responsável pelo tempo humano, o tempo do relógio criado pelo homem. Então, assim, esse relógio cronológico é um relógio que a gente consegue controlar pelo sistema da consciência. Por exemplo,
eu sei que daqui a 2 horas eu estarei fazendo determinado tipo de coisa. Então, assim, eu sei que tal hora eu estarei atendendo. Então, assim, eu consigo controlar. Eu tenho um controle sobre esse tempo. Então, assim, é o tempo que as pessoas, né, comumente têm mais facilidade, entre aspas, de conseguir dialogar. Ao contrário do tempo de Kairos, né? E aí, Lu, eu achei interessante, né, a fala do Ângelo, que realmente o que você traz, que a única certeza que nós teremos é a finitude. E mesmo assim, falar até para nós, né, enquanto psicólogos aqui, estarmos falando sobre esse tema, é muito delicado, porque a morte em si é um tabu, como Jung traz. Né? A morte, ela está canalizada, como Jung diz, na nossa sombra. E o que é a nossa sombra? É tudo aquilo que a gente não quer acessar. É tudo aquilo que eu sei que eu tenho, que faz parte da minha estrutura psíquica, mas eu faço o quê? Eu prefiro evitar, eu prefiro não acessar. Então, para nós junguianos, a morte é a sombra, né? Ela está canalizada na nossa sombra. Então, justamente, como é difícil falar sobre esse tema, né? Aí tem um texto bem interessante que ele fala o processo do morrer. E aí ele traz muito, né, como Jung estuda muitas mitologias, ele traz muito essa questão do deus Thanatos e o deus Eros. O que seria o deus Thanatos? É o deus da morte. Representa a simbologia do morrer. Tanto que tem, né, algum estudo chamado tanatologia, né, que é uma das áreas, né, que muitos psicólogos, pessoas voltadas da área da saúde, eles fazem formação, que justamente a tanatologia é educação para morrer. Então, assim, nós não somos educados para viver, então a tanatologia traz o inverso, é o processo de educação para a morte, né, que isso é muito voltado para quem trabalha em hospitais, no contexto de cuidados paliativos. E Eros é o deus da vida. Então Jung diz que nós permeamos todo o tempo, todo momento da nossa jornada nesses dois universos, que é a pulsão de vida, né, que a psicanálise traz de um outro conceito, mas para Jung a pulsão de vida seria representada pelo deus Eros e a pulsão de morte pelo deus Thanatos. Mas, rapaz, esse Jung é ordinário, viu, rapaz? Roubou os conceitos de Freud todos, ainda Não, muda. Mas é bom que exatamente. completa, né? Pena que eles dois não se uniram para fazer uma teoria só. Não seria tão bom unificar, né? Mas é muito completo, né? Quando fazemos esse diálogo, essa troca. Freud já vai trazer que Sim. a pulsão de vida é estarmos aqui hoje, no domingo, fazendo uma live, podemos seguir uma pulsão de morte, de repente dormir, não querer saber de produzir nada. Então, a pulsão de morte e a pulsão de vida não vai ser propriamente dita com as palavras, mas com as nossas atitudes também. E é sexual, né? A pulsão é sexual. Sim. E nessa trajetória do luto, nós temos essa pulsão, esse super investimento em alguém. E esse luto pode acontecer, às vezes, com a perda de um órgão, na cirurgia, com a perda de um membro. Então, tem aquela pessoa que amputa a perna, que doía muito, e após amputar a perna, após cicatrizar, ela continua sentindo aquela dor que se chama de dor fantasma. Então, é para você ver como é intensa essa questão da dor no nosso psiquismo. Exatamente. Muito intensa e muito profunda, né, Lu? E aí eu fiquei aqui, né, você falando, eu fiquei aqui pensando, né, que Jung, né, ele fala muito também da morte simbólica, né? Sim, Porque é muito comum a gente falar da morte real, né? A morte simbólica é a nossa própria processo de morte. Quantas mortes nós, né, eu me incluo porque nós também, né, temos nossas questões também existenciais, que precisamos morrer, no caso, abandonar velhas crenças, né, para iniciar um novo ciclo, né? Quantas pessoas aí? Então, assim, não é o luto, ele também, eu acho que a gente pode abranger para essa configuração de morte, né? Porque sim. comumente fala um luto mais voltado assim, é o que é o senso comum, né? Pela perda de um ente querido. Mas quantas, agora na pandemia, né? Trazendo para a nossa realidade, quantas mortes simbólicas, no processo que a gente faz, né? E uma forma da gente estar acessando essa morte simbólica é no processo de imersão, né? Quando a gente olha para dentro de si e percebe, dizer assim, poxa, e esse comportamento, essa atitude que eu tenho, ou esse não, enfim, né, esse trabalho,
ou essa atividade que eu executo não está sendo funcional para mim, está me trazendo até algumas doenças psíquicas e doenças físicas, e não está me fazendo me sentir pleno, me sentir feliz. E aí é o momento que a gente tem que olhar para isso e tentar fazer o quê? Muitas pessoas fazem o processo de morte. Elas tendem a repensar sobre isso, muitas vezes abandonar, né, encerrar aquele ciclo, porque naquele momento aquilo já o que você conseguiu fazer, você já conseguiu cumprir, e iniciar um novo ciclo, e iniciar a nova jornada. Então eu acho Sim. muito belo, né? Eu acho que a psicanálise traz também, mas Jung traz, eu acho que muito, de uma forma muito bela, a morte simbólica, né? Uhum. Ângelo falou aqui um velho ditado: já morreu, só esqueceu-se de deitar, né? É justamente o que você está falando. Às vezes algumas pessoas estão vivas, mas a vida não tem sentido, estão mortas. E nós morremos todos os dias um pouquinho, nossas células, nossos fios de cabelo, nossos ideais. E muitas pessoas acabam trazendo e descobrem esse caminho aí no processo de acompanhamento psicológico é quando pensam em suicídio. Quando se dão conta que o que elas querem matar não é a elas mesmas, não é tirar a própria vida e nem acabar com aquele corpo, mas é acabar com aquela pessoa que elas não querem mais que seja daquele jeito. Elas querem transformar aquela pessoa. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente pensando, né, sobre a questão como enfrentar o luto, né, que eu acho que muitas pessoas devem estar aí se perguntando, acho que todos nós nos perguntamos, né, como enfrentar o luto, e principalmente diante da pandemia, né? E aí eu trago aqui até uma reflexão, né? Será que enfrentar o luto é fugir do luto? Será que enfrentar o luto é você negar a existência dele? Ou nós enfrentarmos e permitirmos que eles façam porque ele nos acesse, né? Porque para a gente fazer a travessia do luto, é necessário enfrentar. Então, assim, Ou ninguém não, faz. depende da, Ou né? não. Para psicanálise, a gente vai trazer que a forma da pessoa enfrentar, às vezes, é não enfrentando. Ela vai precisar chegar ao momento dela, mas aí ela vai E, precisar nesse processo de autoconhecimento. exatamente. E, velho, a gente falou outra coisa aqui, é dar fim ao sofrimento, depende, Anjo. Às vezes é saber lidar com o sofrimento pode existir porque alguns lutos são irreparáveis, algumas perdas são irreparáveis e, às vezes, o que acontece com a pessoa é saber lidar com ela, saber conviver com essa dor crônica. Exatamente. E aí, né, ele falou uma coisa bem interessante e você também trouxe a questão da dor crônica, né, do luto crônico. E o luto crônico, justamente, é esse processo de luto que as pessoas vivenciam o luto, mas elas conseguem transpor o luto, né? Elas conseguem vivenciar aquele luto, vivenciar aquela perda, enfrentar aquela perda, mas ela consegue dar um sentido para a sua vida. Porque também no processo de luto, eu acho que Jung traz isso de uma forma muito interessante, é um processo de aprendizado também. Uhum. Porque no luto, você consegue olhar para a sua vida e perceber como é que está o sentido da sua vida. E olhar e pensar assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu vou conseguir viver sem essa pessoa? Então, assim, quando é muito. Ele traz uma coisa interessante, né? No próprio processo de sepultamento, de você estar indo, né, num ritual fúnebre, você deixa alguém ali, né? Para aquela pessoa, a vida ela se encerrou. Mas para nós, né, que fomos prestigiar aquele ente querido que veio a óbito, a vida continua. E eu vejo isso no próprio dia a dia, né? Alguns rituais fúnebres que eu já vi, já participei, já presenciei, das pessoas comentarem, poxa, agora eu vou olhar mais para mim, eu vou agora mudar, né? Eu acho que estar aqui nesse lugar me faz repensar sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio viver, sobre o meu próprio existir no mundo. Então, eu acho interessante também trazer essa reflexão também. Sim, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá faltando quanto tempo aí que a gente não começou em ponto? Olha, deixa eu ver aqui. Já são 17h57. Eu acho que já tá já no finalzinho, Começamos né? 17h12. Eu tô falando porque. Eu acho que foi 17h12.
porque você precisa finalizar antes para conseguir gravar. Às vezes dá problema de não conseguir gravar no IGTV. Tem Tá. uma pergunta aqui, Lucas, de Mema Santana. É um tema que nós Sim. vamos trazer em outro momento, né? Vai ser até pelo Google Meet ou pelo Zoom, porque nós vamos precisar de um debate que vai ser sobre a interpretação dos sonhos nas abordagens psicanalítica e junguiana. Ela está perguntando se sonhar com pessoas já falecidas tem a ver com o luto ou a falta e até mal resolvido em vida, ou até algo mal resolvido em vida. Então, né? Eu acredito que quando você sonha, né, com alguém que você faleceu, é porque ainda esse luto está tão latente dentro de você, que é como se você ainda não conseguisse ainda elaborar esse luto. Então vem através do sonho essa memória, essa lembrança dessa pessoa, né? Essa existência dessa pessoa. Então é muito comum as pessoas até trazerem isso no consultório. Ah, quando eu sonho com por exemplo, a prima minha que faleceu, eu sonho como se ela estivesse viva. Porque para você, inconscientemente, aquela pessoa ela não morreu, né? É como se ela estivesse viva dentro de você. Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Para a psicanálise, o sonho não vai ter o significado exatamente do que se sonha, vai ser como uma metáfora. Então, a pessoa pode estar sonhando com Sim, a outra que faleceu, mas pode ter um outro significado, e nós não podemos trazer, assim, uma resposta, porque para cada pessoa é de um jeito diferente, né? Então, tem pessoas que sonham com cobra, aí vão pesquisar no Google o que significa sonhar com cobra, e não necessariamente significa algo de ordem sexual ou algo relacionado à traição. Então, a pessoa vai precisar falar sobre esse sonho, o psicanalista vai intervir no sentido de que uma única palavra que não tenha nada a ver com tudo que ela sonhou, mas que foi dito ali, é que norteia o caminho do que precisa ser trabalhado. exatamente. Tem aqui uma contribuição da Fátima Caroline que ela traz, né? É, diversos processos de luto nessa pandemia. Ela fala o luto da rotina, o luto da liberdade, o luto dos costumes e muitos outros. Demanda de nós um reaprendizado e readaptação com tudo. Com certeza, Fátima. É como nós falamos, né? A própria pandemia não é só o luto físico de um ente querido, é o luto do próprio viver, da rotina, da nossa liberdade, dos nossos hábitos. É um processo justamente de reconfiguração, de readaptação a essa nova normalidade, né? Esse novo normal, entre aspas. Sim, Alexandro Teles está falando aqui, perguntando como fazer essa junção. Muitas pessoas estão morrendo em mente e às vezes não no corpo, ou vice-versa. Infelizmente, às vezes sofremos porque achamos que sempre podíamos fazer algo mais pelas pessoas que gostamos e achamos que o tempo foi insuficiente. Nossa, essa parte é justamente que tem no livro que nós lemos, né, de psicanálise, falando sobre esse se sentir desejado pelo outro e sempre estar disposto e sempre achar que foi importante para o outro é importante para você mesmo e aquela troca. E aí a psicanálise vai trazer, e a ciência no geral, que o corpo e mente não se separam. Então, um caminho interessante é esse processo mesmo de autoconhecimento, para que a pessoa consiga fazer essa junção, para que ela perceba qual é o sentido de vida para ela. E aí eu vou trazer um exemplo do que é o inconsciente, que é o que acaba acontecendo na questão da passagem ao ato, que eu falei mais cedo, eu acabei não terminando, no ato suicida, em que a pessoa sai de cena, né? É aquele ato em que uma pessoa não consegue ser salva, como no act out, em que ela deixa os vestígios. Então, a passagem alta, ela sai de cena, dificilmente alguém descobre, ela vai lá e faz. Por que será que isso acontece, essa passagem ao ato? Porque o nosso inconsciente, ele não reconhece a morte. Então, eu vou trazer um exemplo claro que eu vou trazer de um sonho em que é um psicanalista, não lembro exatamente agora o nome dele, mas eu posso pesquisar e falar para vocês, porque foi um professor que contou para a gente, em que o psicanalista atendeu uma pessoa que era médica, que trabalhava à noite, perdia a noite com os plantões, e ia para casa ficar com seu bebê, que devia ter uns 6 meses de nascido. E ele chorava muito, porque queria que ela ficasse o tempo todo dando atenção. E ela sonhou que tinha tirado ele pela janela. Então, ela acordou com um sentimento de culpa intenso, e ela fazia análise, então foi esse psicanalista que trouxe esse recorte, em que ela se deu conta de que não era a criança que ela queria jogar pela janela, era o choro da criança, porque ela precisava dormir. Mas o inconsciente vai ver como um todo. Interessante, né? Exatamente. Bem interessante esse sonho, né? Um sonho muito profundo. E aí, respondendo também a pergunta de Alex, seja bem-vindo, Alex.
como fala, né? Mente sã, corpo sã. Né? Então, a psicologia traz muito, como Luísa falou, essa união entre mente e corpo. Então, para a psicologia, não consegue se dissociar a mente do corpo. Então, se o corpo está bem, consequentemente, o corpo está bem. Então, quando ocorre, né, essa dissonância entre mente e corpo, é importante buscar um processo de autoconhecimento, buscar, né, um profissional para ajudá-lo a conseguir ter o sentido e reestruturar essa relação do mente e corpo. Porque o Falta mente quanto tempo? Tô preocupada, falta. não consigo salvar a live. Tá, já são 18 horas. 18 horas. Então, antes de É, finalizar, vai finalizar que eu vou trazer uma coisa. Vai finalizar o que você tá. estava falando. Isso. Como a gente já está no finalzinho, né? Aí justamente é isso. Então, assim, sobre essa questão do corpo, né? Mente, corpo sã e mente sã também. Então, basicamente, né? Como a gente já está finalizando, né, Lu, por causa do nosso tempo, então Então, já deixa eu pode só trazer uma coisa rapidinho, gente. Porque digitar, hoje é tá? Dia dos Pais. E muitas pessoas sofrem por esse luto, por essa Muito falta. Então, eu gostaria de trazer um texto que é muito representativo para mim, que é da psicanálise, do Autonásio, desse livro, o livro da Dor e do Amor, que eu recomendo, que é maravilhoso, é muito bom. instigante, é apaixonante, profundo. E nós estamos trazendo o luto no contexto da pandemia, mas o luto acontece na nossa vida o tempo todo, desde o nosso nascimento, né? Existe ali a ruptura, corte do cordão umbilical, ali é uma morte, Isso. né? Então, é um processo que vai acontecendo e a pior dor do ser humano, eu considero que seja o luto, e é constante, existem lutos e perdas com relação a vários contextos. Então, eu quero trazer mesmo sobre a perda de um ente querido, que é esse texto de Násio. O que se perde com a morte de um ente querido é, primeiro, a imagem de mim mesmo, que ele me permitia amar. O que perde, antes de tudo, é o amor a mim mesmo, mesmo que o outro me tornava possível. O que se perde é o meu eu ideal, o eu ideal ligado à pessoa que acaba de desaparecer. O que partiu com ele não foi apenas o meu eu ideal, mas o suporte vivo que era sua pessoa, isto é, o seu cheiro, o timbre da sua voz, o encanto da sua presença. O que perco ao perder o meu amado é a pulsão, que dava consistência à minha imagem, que ele me dava a amar. Então, quantas pessoas perdem um ente querido e começam a ter as mesmas características, porque é a libido que retorna, a pessoa está tão dentro de você que casais que estão há muito tempo juntos, um desenvolve efizema pulmonar, o outro também. Uma pessoa tem uma característica na hora de pôr a mesa, o outro começa a ter a mesma característica, que é como se estivesse trazendo a pessoa ali para aquele convívio ainda, né? Como se ainda não tivesse despertado do que aconteceu. Exatamente, Lu. E aí, né, trazendo um complemento, e também tem aqueles perfis de pessoas que quando ela, como você falou, né, o processo da libido está constelado, né, naquela pessoa que perdeu aquele ente querido. E ela tenta, eu vejo muito essa questão da fala, né, ela fala como se aquela pessoa ainda estivesse viva. Né? Fulano vai chegar, fulano vai entrar pela porta, eu tenho que arrumar a casa, porque daqui a pouco fulano vai chegar e vai querer a janta quentinha. Então, assim, essa questão também, né, dos bens pessoais do fulano, das roupas, dos pertences, né? Muitas pessoas ainda mantêm como se aquela pessoa estivesse viva dentro dela. Porque E ela precisa realmente ter, né? As pessoas que entendem disso não podem simplesmente pontuar e dizer, não, você tem que se desfazer logo. Não, vamos resolver logo isso. A pessoa não está mais aqui, a pessoa esqueceu. Você esqueceu. Lembre, a pessoa morreu. Não é assim. Nós precisamos respeitar o tempo do outro. É o sintoma que ela está trazendo para lidar com aquela situação. exatamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o manejo do luto. Porque, assim, quando eu chego para o outro, né, e falo, não, você tem que esquecer aquela pessoa, e como eu falei no início da minha fala, ninguém esquece a pessoa que ama. Então, justamente, acolher, né, aquela pessoa trazendo, fulano vai chegar daqui a pouco, acolha, porque ela precisa ouvir aquilo, é um sintoma, como o Luiz falou. Então, assim, Sim. a gente não pode, acho que é muito desrespeitoso também, desvalidar o sintoma do outro, né, Luísa? Sim. E
As pessoas estão aqui preocupadas, Lucas, de você não conseguir fazer salvar a live, Gravar. porque é a primeira vez de Lucas, né? Vai É, aparecer para você gravar, não coloca nada no Stories, vai aparecer gravar no IGTV, aí você clica. Espero que seu Instagram sei. esteja atualizado, né? Porque foi tudo em cima da hora, não deu certo de fazer no meu. Então, pessoal, nós Sim, agradecemos a participação de todos vocês, a contribuição. Negar o sintoma pode ser muito violento, justamente, Caroline. Quem quiser uma continuação exatamente. dessa live, porque não deu tempo de falar tudo, nós temos vários recortes para trazer para vocês também. Quem quiser um segundo momento, sinaliza que nós podemos fazer. E não esqueçam de comparecer a live no meu Instagram às 19 horas, que vai ser com a arte, a importância do faloar, com Lipe Alfaia, cantor e compositor. E vai ser lindo. Espero vocês ainda hoje, às 19 horas. Pois é, gente, eu reitero a fala de Lu. Então, assim, vai ser linda essa live, ainda mais com música. Olha que coisa interessante. Então, assim, aproveito também para agradecer a todos e a todas que estiveram presentes. Agradeço também aqui pelo elogio, pela nossa live. E vamos em frente. Espero que todos estejam bem. Né? Um feliz Dia dos Pais para todos os pais aqui presentes na live. E uma boa semana para todos. Um abraço em todos. Fiquem em E linda a paz. nossa live, Lucas, maravilhosa. Adorei estar com você. Eu Já fizemos também te eventos agradeço presenciais, né? pelo Vamos convite, é uma voltar. honra. Vamos Muito voltar agora com as lives e com Google Meet, com Zoom e vários eventos. Acompanhe no nosso Instagram. E em breve estaremos presencialmente com vocês, abraçando todos, ouvindo vocês de verdade, né? Porque hoje só exata, estamos podendo ler vocês. exatamente. Um abraço em todos. Um abraço, pessoal. Beijo. Pode encerrar, Lucas. Cuidado para gravar direitinho aí, tá bom? Foi muito Eu bom estar com vocês. também, Lu. Um prazer, muito bom. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, Deixa eu encerrar. pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Gratidão.